Enquanto o grupo do Internacional busca uma ainda difícil vaga para a Libertadores da América, os planejamentos para a temporada de 2024 seguem acontecendo no bastidor do estádio Beira-Rio. A continuidade do técnico Eduardo Cudê não é garantida, nem pelo presidente Alessandro Barcelos, nem pelo candidato de oposição Roberto Melo, nem pelo próprio Eduardo Cudê. Porque se sabe, os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro serão decisivos em uma definição a respeito do atual treinador. Entretanto, os jogadores, o grupo, o vestiário já tem uma posição tomada. E as principais lideranças do grupo de jogadores, em entrevistas para a imprensa, solicitaram e fizeram coro para que Cudê permaneça no Inter ao longo da próxima temporada. A gente repercute a relação de Cudê com os jogadores e a relação dos jogadores com o Cudê, que querem a permanência do técnico, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Eduardo Cudê e a relação dele com o grupo de jogadores. Por quê? Depois da goleada contra a equipe do Santos, a gente conversou com alguns atletas e perguntamos a eles: o que vocês acham sobre Cudê? Cudê deve permanecer para a próxima temporada? E os jogadores não se mantiveram no muro, todos eles deram a sua opinião a respeito do tema. O primeiro a falar sobre o assunto foi o meia Maurício, e Maurício foi claro ao dizer que o time está se sentindo bem, o grupo de jogadores está se sentindo bem pela maneira com a qual Cudê comanda o time, com a maneira pela qual o Cudê coloca o time para jogar, o aspecto tático, o aspecto de postura da equipe, deixa os jogadores muito confortáveis. Portanto, e aí palavras do Maurício, para que 2024 comece bem, o ideal seria manter Eduardo Cudê. Foi um pedido praticamente do Maurício para que o Cudê ele renove, para que o Cudê permaneça. Outro jogador que falou sobre o tema, e aí já estamos falando de uma liderança mais experiente do elenco, foi o René. O René, na zona mista, foi perguntado sobre Eduardo Cudê. E ele também foi nessa linha, de que com o Cudê o time está se sentindo mais à vontade, as coisas estão se encaixando, todos estão convictos a respeito da melhor maneira do Internacional atuar, todos estão convictos dos conceitos de futebol aplicados por Cudê, logo ele, René, torce para que o Cudê esteja na próxima temporada, já que, aliás, René e Maurício são jogadores que têm contrato com o Inter para o próximo ano. Mas a grande fala, talvez, ou em termos de importância, foi de Alan Patrick, porque ele é o capitão, o principal jogador e a principal liderança do vestiário do Internacional. O Alan Patrick ficou um pouco mais em cima do muro em relação a esse tema. Ele foi mais na linha do discurso, por exemplo, do técnico Eduardo Cudê, de que o time precisa focar no final do ano, o time precisa focar em conquistar o objetivo, mas que todos se sentem à vontade com o Cudê, que seria muito bom ele permanecer, mas que isso depende das eleições. Porque, se sabe, tem candidato de oposição, o René falou sobre isso também, que às vezes o candidato de oposição não quer manter o trabalho atual e os jogadores precisam respeitar isso, mas não é o caso, já que Roberto Melo ele já indicou que gostaria de permanecer com o técnico Eduardo Cudê. Vai se fechando um ciclo e esse é uma outra peça, um outro ingrediente desse quebra-cabeça que se fecha agora para a permanência do Cudê. A gente tem o desejo da atual direção que o Cudê permaneça, a gente tem o desejo da oposição em que o Cudê permaneça, e a gente tem o desejo do vestiário que o Cudê permaneça. O vestiário quer que o Cudê fique, e isso através das principais ou de algumas das principais lideranças do grupo que falaram sobre isso publicamente. Querem que o Cudê fique. Resta apenas Eduardo Cudê. Eu perguntei para Eduardo Cudê o que pode fazer com que ele não fique no Internacional, o que pode fazer com que ele não renove com o Internacional. O Cudê saiu pela tangente, disse que não tem como pensar no futuro porque o foco agora é nos próximos jogos,
e que ele não debateu nem que sim, nem que não, tanto com o atual presidente como com o candidato de oposição. Ele tem uma relação próxima com o presidente, ele sempre deixa isso claro que ele tem uma relação próxima com o presidente. A grande dúvida que existe hoje é se Cudê aceitaria trabalhar com o Melo. E, obviamente, a gente conhece o Eduardo Cudê. Para que isso aconteça, o Melo vai ter que conversar com o Cudê. Vai ter que dizer qual é a proposta dele, quais são as ideias dele de futebol, quais são as ideias dele para a direção, quem ele vai trazer como dirigente, qual a postura que ele quer do Cudê. Essa conversa entre Melo e Cudê vai existir, não sei quando, talvez nos próximos dias, talvez só depois da eleição. Talvez esse assunto se arraste para depois da eleição, mas hoje Cudê carece dessa conversa, para que ele tenha convicção de bater no peito que fica no Internacional na próxima temporada. O mercado parece estar fechado para ele em outros lugares, tá? A questão é uma escolha dele mesmo, se ele vai permanecer no Internacional. Mas vamos lá, tudo está indicando que isso deve acontecer, claro, a depender também do que vai rolar nos últimos 10 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!